O nome da pregação de hoje é Fé na Eternidade. É óbvio que esse título é imperfeito, porque a nossa fé é em Jesus e em Jesus somente. Mas essa fé em Jesus nos dá esperança e certeza plena de que um dia estaremos com Cristo por toda a eternidade. E a minha pregação hoje é baseada em Filipenses capítulo 1, versículo 21. Paulo disse assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. O contexto aqui vocês sabem. Paulo está numa cadeia. Paulo está preso. E naquela época, muitos cristãos estavam sendo mortos por conta de sua fé. Paulo sabia que o mesmo poderia acontecer com ele. Por isso ele diz no versículo anterior: a minha expectativa é intensa de que eu não serei decepcionado e que Cristo vai ser engrandecido através da minha vida ou da minha morte. Quer eu morra aqui nessa cadeia, quer eu saia, não importa o que aconteça, Cristo será engrandecido através de mim. Por quê? Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Semana passada eu falei sobre essa primeira parte aqui do versículo. Para mim o viver é Cristo. Hoje eu vou falar sobre a segunda, o morrer é lucro. E eu tenho falado para vocês aqui que o tema dessa série é tristeza e ansiedade à luz de Filipenses. Eu acho que esse é um bom tema para falar sobre a carta de Paulo aos Filipenses. Porque Paulo está preso, gente, mas ele não está destruído. Paulo não está lá numa cela romana, fraquejando na fé, ele está firme. E como nós sabemos que ele está firme? Porque ele diz que toda a guarda pretoriana estava ouvindo o evangelho e muitos dentre eles estavam se convertendo. Vocês acham que aqueles guardas iriam se converter à fé de Paulo se Paulo estivesse completamente desanimado, duvidando, deprimido lá dentro? Você acha que eles iam olhar para Paulo e dizer: ei Paulo, nós queremos ser como você, desanimado, arrastando na vida? Não! Paulo estava firme, e foi justamente esta vida poderosa de Paulo na cadeia, que levou aqueles soldados a se impressionarem e a quererem ouvir Paulo. A gente sabe que Paulo estava firme, porque Paulo diz que os irmãos lá fora ficaram encorajados por aquilo que viram em Paulo. Paulo estava preso, mesmo assim de cabeça erguida. E isso encorajou aqueles irmãos que estavam lá fora, que estavam com medo. E eles começaram a pregar com mais ousadia. Eu já falei para vocês sobre isso em outras pregações. Portanto, Paulo está manifestando aqui uma vida poderosa. E esta é uma vida que é acessível a todos nós. Nem todos nós seremos como Davi, rico, poderoso, famoso aos olhos deste mundo. Nem todos nós. Mas todos nós podemos ser como Paulo, que mesmo em meio a uma situação tão limitante, uma cadeia, são tantas cadeias que nós podemos enfrentar na nossa vida. A cadeia que pode ser uma doença, pode ser a pobreza, são tantas circunstâncias difíceis. Um casamento às vezes complicado. Mas mesmo em meio às circunstâncias mais difíceis, nós cristãos fomos chamados a ter uma vida triunfante. Uma vida que, no todo, é uma vida de alegria, de júbilo, de regozijo. É óbvio que tem momentos de tristeza, como Paulo mesmo fala aqui em sua carta aos Filipenses. Mas é uma vida que, no todo, é cheia de alegria, é cheia de paz, é cheia de expectativa de fé, como Paulo está manifestando aqui. Essa é uma vida poderosa e todos nós fomos chamados a ter uma vida assim. Jane Austen foi uma grande escritora cristã convicta. Cristã convicta, e quem diz isso são inclusive seus tradutores que não são cristãos. Cristã convicta. Ela escreveu obras clássicas como Orgulho e Preconceito e várias outras que se tornaram filmes. Para Jane Austen, a nobreza, e isso tem muito a ver com o país de onde ela vem, a Inglaterra, de onde ela era, tem a ideia de nobreza. A nobreza não tinha a ver com riqueza, tinha a ver com uma postura diante da vida. No clássico conto de fadas Bela e a Fera, o pai de Bela tinha perdido tudo, todos seus bens. E suas irmãs cuidavam apenas de reclamar. E o narrador diz o seguinte: todas as irmãs reclamavam muito, apenas uma se esforçava para ser valente e feliz. Eu gosto dessa frase nesse conto. Se esforçava para ser feliz, e eu vou fazer, eu acho, uma pregação inteira sobre isso. Como que a felicidade é algo que a gente precisa se esforçar para ser feliz. Se esforçava para ser valente e feliz.
Isso é virtude. Isso é virtude. Essa postura firme, inabalável, mesmo em meio às dificuldades. Como a Escritura declara que os crentes são como os montes de Sião que não se abalam. A gente fica triste, obviamente, mas abalado, pensando, acabou, para mim não tem mais jeito, Deus me abandonou, jamais. Paulo não estava assim na cadeia, e nós não devemos estar assim em momento algum, nem no dia da desgraça financeira, nem no dia do momento de luto, nem diante de governos opressores. Em nenhum momento nós somos chamados a andar assim, abaláveis, o tempo todo choramingando, se esquecendo de que Deus está conosco, de que Deus ama o seu povo, de que Deus cuida de nós e de que Deus usa as circunstâncias mais difíceis para a glória dele. Como Paulo está dizendo aqui, Cristo será engrandecido, quer pela minha morte, quer pela minha vida. É esse tipo de vida que todos nós devemos ambicionar. Nós não devemos ambicionar, que tenhamos Ferraris. Não é isso que de fato é uma vida plena, poderosa. Uma vida plena é essa aqui, a de Davi. Puseste-me mais alegria no meu coração do que a alegria deles, quando lhes há fartura de cereal e de vinho. Eles têm tudo, a despensa deles está abarrotada, eles têm os melhores carros, mas eles não são felizes como eu sou. Isso é poder, gente, isso é poder. Ou como Abacuque, ainda que a figueira não floresça, o produto da oliveira minta, os campos não produzam mantimento, as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco. Todavia eu me alegrarei em ti. Isso é poder, como declara Provérbios 25:10. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Paulo é esse homem que no dia da angústia estava de pé. E nós também podemos ser assim. E eu quero lembrar algo aqui. Às vezes eu falo dessas coisas, sabe um dos argumentos que eu ouço de crentes? Mas esse é Paulo. Então vamos rasgar isso aqui, gente. Ué, mas por que Paulo conta a experiência dele para mim e para você? Para se vangloriar então? Foi para isso? Eu pensei que ele contou para que a gente se inspirasse nele e para falar, tá vendo, gente, vocês também podem. Porque o mesmo Espírito que habita em mim, que me fortalece e que me fortalece aqui na cadeia, vai fortalecer vocês aí nas dificuldades de vocês. Então vamos ler do jeito certo. Não como os incrédulos têm lido. Vamos ler como crentes, que entendem que não é porque nós somos alguma coisa. Não é porque Paulo era melhor. É porque o Espírito de Deus estava sobre ele. E o mesmo Espírito que estava sobre Paulo está sobre você, meu irmão. Está sobre você, minha irmã. E nós somos chamados para viver assim. Isso é vida poderosa. A vida poderosa não é apenas crer que Deus pode suprir a gente financeiramente. E como eu creio que Deus supre. Mas fé não se restringe apenas a isso. Se abrange algo muito maior. A fé é isso aqui, mesmo na cadeia, sem dinheiro, sem nome, porque a sua própria nação o entregou. Mesmo assim, Paulo está de cabeça erguida. Mas por que Paulo é assim? Qual é o segredo de Paulo? Por que Paulo é tão poderoso, tão livre, mesmo preso? Fé. Eu tenho falado aqui, fé. E eu tenho apenas dividido essa fé, mas é fé. E hoje o tema é fé na eternidade. É a certeza de Paulo daquilo que Cristo há de dar para ele na eternidade. Lembra de Isaías 40:30? Que os jovens caem de exaustos, desanimados, mas os que esperam no Senhor renovam as forças. Como é que é? Quem espera renova força. É isso mesmo, a fé traz força. A fé traz força. E essa fé na eternidade, de que o reino dos céus é nosso, essa fé se materializa na nossa vida de tal maneira que a gente aprende a lutar contra a tristeza e contra a ansiedade. E é sobre isso que eu vou falar hoje. Como ter fé na eternidade nos faz fortes, nos ajuda a lidar com a tristeza e com a ansiedade. Primeiro, todos os sofrimentos se tornam pequenos à luz da eternidade. Paulo disse isso em Romanos 8. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Era isso que estava mantendo Paulo de cabeça erguida na cadeia. Paulo não nega que estar na cadeia é um sofrimento. Porque essa é uma maneira que muitos, até em outras religiões, eles usam essa estratégia para lidar com o sofrimento. A negação. A negação. Não, eu não estou sofrendo. O pensamento positivo alega algo parecido. Não, está na cadeia é sofrimento.
Quer ver? Eu vi um chá revelação assim, ó. Tem lá, cada um faz o chá de revelação que pode, né? Esse que eu vi, o cara contratou 3 aviões. Acho que um jatinho, né? Não, não é um jatinho, né? 3 aviões, vai. Não sei se eu estou usando a expressão correta aqui. Era aqueles que eles usam. Quê? Tipo isso aí, exato. Enfim, 3 aviõezinhos lá. E aí eu fiquei só vendo. Caramba. Aí vai sair a fumaça azul ali, no caso era azul a fumaça que saiu. E eu estava assistindo e eu achei a coisa mais linda. E mais cara também, né? Eu sei que isso no final não significa nada se não criarem os filhos no temor do Senhor. Eu sei que não. Mas que coisa mais linda, a música certa de fundo. Foi a coisa mais linda. Espetacular. Eu não digo, olha, como é que foi o meu chá revelação mesmo? Bolo. Cortou o bolo, abriu lá. Aí meu moleque foi chorando, tive que dar nele ainda lá no... Não parava de chorar porque ele queria que fosse o menino, aí foi uma menina. Sofrimento puro. Mas eu não vou dizer para você que é igual. Não, não é igual. É óbvio que eu penso naquilo que de fato importa, que é a criação e educar. E essa é a maior riqueza, de fato. Eu sei disso. Mas não é igual. E eu não lido com isso dizendo, isso aí não é nada, isso é insignificante, isso é tão feio, tão sem graça. Não, eu falo, puxa, que legal. Nossa, a coisa mais linda que eu já vi na minha vida, que coisa bonita. Ou então um casamento. Eu sei que às vezes nós gostamos de falar isso, quando a gente não tem dinheiro. Ai, que bobeira, olha lá, você viu? Gastou 100 mil reais no casamento. É um desperdício. Aí eles prosperam, gasta 200. Não. Ai, se eu puder. Eu tenho 3 filhas, né? Diz que quem paga, né? Puxa vida. Serei eu, né? Quem paga a festa do casamento sou eu. 3 filhas. Se eu puder, o meu foi muito simples. A cerimônia, muito simples, muito simples. Muito simples. Nem dinheiro, nem fotógrafo a gente tinha. Um fotógrafo amador que cortou minha sogra foi de fora. Alguns pensam que foi de propósito, que eu paguei para ele fazer isso. Esse pode. Não. Muito simples. De fato, isso determinou alguma coisa no casamento? Obviamente não. Obviamente não. Mas se eu puder, nossa, se eu puder, vou fazer o melhor que eu puder. O melhor mesmo. O melhor. O melhor. Mas se eu não puder, eu não vou dizer, poxa, olha aquilo lá, olha que coisa sem graça, para que aquilo lá? Eu fui uma vez num casamento, rapaz, que comida deliciosa. Até hoje eu lembro da comida. Até hoje. Eu vou falar, que bobeira. Não, eu vou olhar e vou falar, poxa, que Deus abençoe mais e mais, e vou me alegrar com aqueles que se alegram. Mas eu não preciso ficar com inveja e nem negar. Eu sei algumas coisas que eu não vou ter. Ou se essas minhas ilustrações são fracas, então, vamos assim então. E quem não enxerga? Você quer me dizer que não faz diferença? Porque aqui em casamento você ainda pode dizer, não faz diferença nenhuma e tal, bobeira. Mas e em relação a enxergar? É significativo ou não? Enxergar ou não enxergar? Ou então, quem perdeu um parente? Uma criança, um bebê de 1 ano. É significativo ou não? Perdeu porque erro médico? Faz diferença ou não faz? E não tem como reparar isso. Você acha que tem uma maneira de reparar isso? Aí o governo vem e ainda que se faça justiça e prenda o cara e se pague uma indenização. Quantos aqui têm filhos? Quantos aqui têm filhos? 2 milhões pelo seu filho. Alguém levanta a mão? 3 milhões. 4 milhões. Para matar o seu filho aqui agora, 4 milhões. Você aceita? Óbvio que não. Seu filho não tem valor. Não há valor que pague por ele. Tem como? Esse pai que perdeu uma criança? Tem como aqui neste mundo recuperar isso? Ou quem foi injustiçado, como os apóstolos foram? Triturados, por serem honestos. Ou como Urias, pensem em Urias.
Urias foi honesto. E o que ele recebeu? Davi o matou e ainda pegou a mulher dele. Como nós lidamos com essas coisas que não têm reparação neste mundo? Como que nós lidamos? Como que nós lidamos com isso? Paulo diz: os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Ou, olha esse outro exemplo. Ainda há um mal que vi debaixo do sol, erro que procede do governador, o tolo posto em grandes alturas, mas os ricos assentados em lugar baixo. Vi servos a cavalo e príncipes andando a pé, como servos sobre a terra. Vi servos, escravos, andando a cavalo e príncipes a pé. O que ele está dizendo aqui, gente, não pense em escravos ou em príncipes. Ele está falando, eu vi gente nobre, eu vi gente que merece o melhor lugar nesse mundo, sendo colocado nos piores lugares. Gente justa, gente temente a Deus, gente cheia de virtudes, mas recebendo os piores lugares. E eu vi gente que não vale nada nas melhores posições, Martin Luther King dizia: neste mundo a verdade costuma estar na forca e a mentira no trono. Como nós lidamos com essas coisas? Com as prisões injustas, como no caso de Paulo? Como que nós lidamos? Como que nós cristãos lidamos? Lidamos negando, dizendo, não faz diferença, isso aí é... Ou nós lidamos olhando para o céu? Como que nós lidamos com as nossas tristezas, algumas delas que não podem ser consertadas nesta vida? Não podem. Como que nós cristãos lidamos? Tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada. Lembra de Lázaro e do rico? Lázaro, o crente fiel, morre, vai para o céu. O rico, infiel, incrédulo, morre, vai para o inferno. Lá no inferno, o rico pede que Lázaro molhe a ponta dos dedos e solte uma gotinha de alívio. E Abraão diz, não. Você recebeu todos os seus bens em vida e Lázaro apenas os males. Lembra também quando Jesus inúmeras vezes repreendeu os fariseus, porque os fariseus oravam para os outros verem. Os fariseus davam esmola para que os outros vissem. Lembra disso? E aí Jesus disse assim, eles já receberam. Mostrando assim que receber lá na glória é muito melhor. Receber lá é muito melhor. Por quê? Porque aqui os ladrões escavam e roubam, mas a riqueza que vocês acumulam lá, ninguém pode tomar. Ninguém pode arrancar. Mostrando assim que o cristão lida com a tristeza, com as dificuldades, com os sofrimentos, por meio da fé. Fé no quê? Em Cristo. Aquilo que Cristo dá por nós na eternidade. O cristão lida com os sofrimentos do tempo presente, lembrando assim, lembrando daquela passagem que Jesus diz sobre o dia final, o dia do julgamento final, em que ele vai olhar para o seu povo e vai dizer, foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. É assim que nós lidamos com as nossas cadeias, com as nossas prisões, com as nossas lágrimas, com os nossos sofrimentos, com as nossas limitações e com aquelas dificuldades e dores que enfrentamos nesta vida e que não tem cura neste mundo, que não tem conserto neste mundo. Como que nós lidamos com isso? Seja uma cegueira, seja alguém que a gente perdeu e não tem como voltar mais aqui, não, a gente não vai enxergar mais essa pessoa aqui. Seja uma injustiça que sofremos lá, e que por mais que o Estado possa nos indenizar, o que passou não tem como o Estado restaurar para nós, não tem como. Como que nós lidamos? Como que nós lidamos com, às vezes, a vida que Deus nos deu, e que Deus projetou para nós algo, diferente daquilo que talvez a gente sonhou um dia, a gente queria algo maior, e Deus falou, não, meu filho, é aqui que você vai ficar, eu vou te colocar aqui. Como que a gente lida com essas coisas, com as nossas limitações? Como que a gente lida? Como? Para mim o morrer é lucro, diz Paulo. Porque para mim a morte é só o começo da eternidade. É só o começo da vida eterna. É só o começo da vida real. É assim que nós lidamos com as nossas tristezas. Sabendo que os sofrimentos do tempo presente são insignificantes comparados com a glória eterna. Segundo, a ansiedade se torna pequena à luz da ansiedade, à luz da eternidade. A ansiedade se torna pequena à luz da eternidade. Morrer é lucro, diz Paulo. Morrer é lucro.
É uma frase que soa estridente, mesmo em ouvidos modernos. Morrer é lucro? A pandemia mostrou isso. As pessoas desesperadas. Me dê uma vacina, mas o procedimento não é bem assim. Não é assim que se produz. Não interessa, me dê alguma coisa que você prometa que vai me curar. Um desespero. Porque eles não entendem que morrer é lucro. Apavorados com a morte. Apavorados. Apavorados. Agora, pense no saduceu ouvindo Paulo. O saduceu não acreditava em ressurreição. Pense num saduceu. Pense talvez em um romano vendo aqueles cristãos corajosos diante da morte e assombrados com aquilo. Pense naqueles homens com medo da morte ouvindo de Paulo. Morrer é lucro. Para Shakespeare, a morte era o lugar de onde nenhum viajante jamais voltou. Lugar de trevas, escuridão, ninguém sabe como é lá. A morte é descrita como o fim de tudo, morrer é a tragédia maior. A morte é a falência da humanidade, a morte é a angústia no mais alto grau. Quem aqui perdeu um parente, com certeza sabe disso. Quem aqui já perdeu um parente próximo, pode afirmar que morrer é terrível. Quem aqui já agradeceu a Deus quando viu o carro de um parente totalmente destruído? E ainda agradeceu. Agradeceu, feliz. Por quê? Porque não morreu. Não morreu. Aí ouve Paulo dizendo, morrer é lucro. Morrer é lucro. Qual é um sinônimo de ansiedade? Medo. 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 É o medo. Por conta do medo você fica ansioso. Você olha para o amanhã e pensa, meu filho vai casar com quem? Medo. Eu vou ter dinheiro para sustentar os meus filhos? Como é que vai estar a economia e o governo neste país? O que a direita fala que o comunismo vai tomar conta de tudo e a gente vai virar uma Venezuela. Vai acontecer? Medo. 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 Medo diante dos monstros. Monstros do amanhã. Agora, Paulo está dizendo que o pior de todos os monstros, aquele monstro que que Paulo disse, é o último a ser vencido, a morte. Talvez o pior dos monstros, então. O pior dos monstros e que mais traz medo, Paulo chama de lucro. É lucro, é lucro, é lucro. Se o inimigo maior, que mais traz medo, Paulo diz, é lucro. Paulo olha para esse monstro e sorri para ele. Portanto, como eu e você podemos ficar ansiosos em relação aos monstros menores? Se o monstro maior, Paulo diz, é lucro. Porque os menores seriam prejuízos. Se o pior de todos, aqueles que os homens deste mundo não dão jeito. Nenhum homem deste mundo pode dar jeito. Os homens deste mundo têm solução para muitos outros monstros. Para este monstro, nenhum tem jeito. Nenhum, nenhum. Se este monstro, que apavora até o mais valente, não apavora Paulo, o pior dos monstros, Paulo chama de lucro. Como podemos ficar com medo de todos os outros monstros? Como podemos ficar com medo diante de todos os monstros menores? Lembra daquele exercício? Que eu já contei para vocês que eu faço sempre quando eu me vejo apegado pela ansiedade? O pior cenário? Qual é o pior cenário? Lembra lá na pandemia? Pandemia. Ou época da ansiedade. Medo de tudo. A gente vai morrer de Covid? Não, acho que de Covid não. Mas de fome eu acho que vai, não vai ter emprego. Que época? Saiu pesquisa mostrando que nunca se vendeu tanto ansiolítico, que é o remédio para a ansiedade, como se houvesse. Nunca se vendeu tanto, nunca se vendeu tanto.
Lá na pandemia, qual exercício que eu fiz? Naquela época, eu não tinha... Hoje eu tenho uma condição melhor. Naquela época, não estou dizendo que era ruim, não, mas era bem mais limitante, bem mais. Quer dizer, falar a verdade, era desesperadora. Era desesperadora, porque parecida, quebrada aqui. É desesperadora. O negócio era bem ruim. Era bem ruim. Aí eu pensava, olha, eu não sei se de fato, eu acho que, naturalmente falando, bem assim, eu pensava, naturalmente falando, poxa, eu acho que a gente vai superar isso aí. Mas mesmo que eu pensasse assim, naturalmente, vinha a tentação da ansiedade, mesmo assim. Eu não sou um cara naturalmente assim, fica pensando amanhã, pensando de maneira negativa, eu não sou. Mesmo assim, vinha. E aí, nessas horas, eu sempre fazia o exercício, o pior cenário. Qual é o pior cenário? O pior cenário é eu fazer minha última refeição com meus filhos, com minha esposa, e morrermos depois. Esse é o pior cenário. Esse é o pior. A gente morre e vai para a glória. No pior cenário, eu saio vitorioso. No pior cenário, eu vou estar com Cristo em glória, livre de pecado, de PT, de imposto. Glória a Deus, ali senti glória forte ali. É essa mesma conta que Paulo está fazendo. Morrer é lucro. Portanto, eu não tenho medo de nada, diz Paulo. Lembra quando, lá em Atos, o texto fala que Paulo estava disposto a ir para Jerusalém, alguém falou, Paulo, você vai ser preso, morto, não sei o que lá. Ele falou, eu estou pronto para ser morto. Por que ele está pronto? Porque para ele morrer é lucro. Morrer é lucro. Quando você for tentado a andar ansioso, lembre disso aqui, desse texto. Cristo vai ser engrandecido quer pela minha morte, quer pela minha vida, ou seja, quer pela minha doença, quer pela minha saúde, quer pelo casamento, quer pelo divórcio, quer por qualquer circunstância, boa ou ruim. Cristo vai ser engrandecido através da minha vida, porque tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Portanto, viver é Cristo, morrer é lucro. Está vendo? Para Paulo não existe coisa ruim. Viver é bom, porque eu estou com Cristo. Morrer é melhor ainda, porque eu estou com Cristo em glória, plenitude, 100%. Não tem cenário ruim na vida do cristão. Quando você andar ansioso, lembre de Paulo na cadeia. Lembre de Paulo dizendo essas palavras. Para mim, o viver é Cristo. Se eu ficar vivo, vai ser bom. Se eu morrer, vai ser ainda melhor. Portanto, eu não sei o que eu escolho, diz ele. Sendo assim, lembre-se, as circunstâncias de amanhã, nós não sabemos. Não sabemos o que vai ser. Mas nós sabemos que em todas elas, Cristo estará conosco. Nós sabemos que em todas elas, a mão de Deus estará guardando você, provendo o que você precisa, cuidando dos seus filhos, cuidando das suas filhas, guardando seus passos, suprindo as suas necessidades. E se Ele deixar faltar, é porque Ele vai fazer com que você aprenda a depender dEle, como Ele fez lá com o povo lá em Deuteronômio, lembra? Lembra-te pelo caminho pelo qual o Senhor teu Deus te deixou passar fome, te guiou no deserto para te provar, para mostrar o que estava no seu coração. Ou seja, não importa o que aconteça, Deus estará conosco. Porque pode a mãe que amamenta abandonar o filho. Eu, todavia, jamais me esquecerei de ti. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Vocês creem? Vamos ficar de pé.